E o Senhor fala aos nossos corações e através da sua palavra. A nossa fé é acrescentada através da palavra de Deus. Antes de eu continuar falando, quero avisar os irmãos, o pastor Josias está viajando com a família, também o diácono irmão José Eustáquio, né? Os demais não avisaram que não estão aqui. Alguns até mesmo assustados, né? Depois os irmãos saberão. Mas nós, graças a Deus, estamos aqui adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Criador, né, irmãos? O inimigo das nossas vidas, ele não quer ver você alegre, quer ver você triste, né? Você angustiado, você longe de Deus, mas graças a Deus que a vitória é nossa no nome santo de Jesus. Nós somos vencedores, nós estamos aqui porque nós vencemos o maligno, como diz a palavra do Senhor, né? Somos fortes e Deus nos tem sustentado nas suas mãos. Ontem nós estudamos a palavra de Deus sobre o profeta Elias. Elias foi vencedor porque ele não olhou para trás, ele foi em frente, lutando contra Acabe, contra Jezabel, contra os profetas de Baal, e ele venceu no nome santo de Jesus, porque ele era confiante, era temente a Deus, ele não deixava de ouvir a palavra de Deus e receber a palavra de Deus. E muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, você ouve falar, você ouve pela televisão, pelo rádio, ouve pregadores, né? Ouve pastores falando. Mas importa, irmãos, aceitar a palavra, desfrutar da palavra, receber a palavra, né? Estar atento à palavra, viver a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vida do crente na presença de Deus. Eu gostaria de ler alguns versículos, não deixando da leitura oficial, né? Que nós temos assuntos maravilhosos na leitura oficial, mas também quero ler com os irmãos em 1 Pedro, no primeiro capítulo de 2 Pedro, primeiro capítulo de 2 Pedro, no versículo 3 em diante. Enquanto os irmãos abram sua Bíblia, eu vou lendo para ganhar o tempo. Visto com o seu divino poder, nos deu tudo que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daqueles que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas ficais participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo, no longe, e havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeceis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nesta noite, nós estamos aqui na ceia do Senhor, né? E nós usamos o cálice, o pão, o suco, né? Que constitui-se um símbolo que expressa a participação da natureza divina no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós participamos da natureza divina, da criação, desde o início que Deus criou o homem. Deus
concedeu bênçãos na vida do homem, mas o homem distanciou-se da presença do nosso Deus. Mas o nosso Deus, que é amoroso, que conhece o coração, que conhece as atitudes do homem, que conhece a maneira do homem viver, né? Ele não nos deixou desamparados em todo momento. O Senhor nos socorreu desde o princípio. O Senhor não deixou o homem desamparado, dando assim o escape para a sua vida. O profeta Jeremias mesmo diz a respeito do assunto que nós lemos em Jeremias, no capítulo 31, e o versículo 31 em diante, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invadiram o meu concerto, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus tem posto esse concerto no nosso coração, irmãos. Tem nos chamado, tem nos aliado, e tem nos ensinado que Ele é o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que tudo pode, é o Deus que nos socorre em todo momento, no momento de angústia, da tristeza, da dor, né? Da aflição. O Senhor nos socorre, não nos deixa abandonados, visto como que o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida. Tudo o que diz a respeito à vida, nós alcançamos mediante o poder, a graça, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A vida e a piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E o conhecimento nós adquirimos através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, então, através dessa nova aliança que nós aprendemos, que nós já lemos nesta noite, né? Pelas quais coisas nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. O Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele diz que nós participamos da Santa Ceia, nós fazemos aliança com Ele a cada dia, estamos firmando a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o cálice da nova aliança, né? O meu sangue que foi derramado em favor de vós. Quando nós participamos do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos mantendo o pacto com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz, né, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse pacto nós temos que guardar, irmão, no nosso coração, honrando, guardando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, não olhando para nada deste mundo, mas permanecendo, adorando ao nosso Criador. Graças a Deus. E nós vemos então, irmãos, que a palavra do Senhor nos diz: porque onde há testamento necessário, é que intervenha a morte do testador. E qual foi que morreu por nós? Quem foi que morreu por nós? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Porque um testamento tem força onde houve morte, e a morte comprovou que o Senhor morreu por nós, né? Não terá ele algum valor enquanto o testador vive, de maneira alguma, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Desde o início, né, se havia ali sacrifícios com sangue, e o Senhor se fez sacrifício por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aguardamos e observamos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, aguardando a palavra do Senhor, aguardando a vitória do Senhor na nossa vida, aguardando, irmãos, os livramentos do Senhor, aguardando aquilo que o Senhor
tem prometido para os seus escolhidos, aquilo que o Senhor tem para aqueles que observam a sua palavra, que buscam a sua palavra, que guardam a sua palavra. Irmãos, nós vemos aqui que muitas vezes nós somos perseguidos, né? Passamos por luta, por aflições, como nós lemos na leitura oficial, mas o crente fiel é prudente, o crente fiel guarda a sua vida, o crente fiel confia no Senhor e reserva o que ele tem, a unção do santo, como eu já disse, a comunhão no Senhor Jesus Cristo, né? No versículo 19, que foi o último versículo que nós lemos da leitura oficial: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem esteja pronto, né? Esse mundo é cheio de pecado, cheio de miséria, cheio de provação. Lá em Provérbios diz que as nossas palavras devam ser poucas, né? Não falarmos muito, porque muito falar traz preocupações. Irmãos, e o Senhor é quem nos guarda, né? Que nós possamos reservar a nossa boca, reservar a nossa mente, reservar o nosso coração, porque Ele estando vigiando, né? O crente estando vigiando, ele sabe que ele tem as mãos do Senhor ao seu lado para lhe guardar, para lhe segurar, para lhe livrar das mãos do Senhor, do inimigo das nossas vidas. O Senhor é quem cuida de nós, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler ainda com os irmãos a nossa leitura da Santa Ceia. Nós poderíamos ler um pouco mais à frente, mas eu já vou ler a palavra de Deus, uma leitura bem conhecida, em 1 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 23. Enquanto os irmãos acham, eu vou lendo a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Nós somos convidados a tomar, a participar do corpo do Senhor, porque todas as vezes que nós fazemos isso, né, nós estamos lembrando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. É o testamento do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Toda vez que você participa do corpo e do sangue do Senhor, você é um testemunho vivo da palavra de Deus, da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, representada nesse mundo, né? Nós somos testemunha, por isso não devemos deixar de participar do corpo e do sangue do Senhor. Agora diz os ensinamentos, né? Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Irmãos, nesses dias, né, o inimigo tem lutado contra as astutas ciladas do diabo, os laços do inimigo da nossa vida. Ele não quer ver paz, ele não quer ver alegria.